personagem de hoje é muito leal, extremamente corajoso, tem um forte senso de justiça e é bastante impulsivo. Eren é um personagem que nos desperta um senso de identificação muito forte. Será que ele soube lidar com os traumas de sua vida? Vem comigo pra gente conferir. Oi pessoal, eu sou a Daisy Coelho, psicóloga, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o Eren Yeager de Ataque de Titãs. Então pessoal, é um anime que não tem como descrever o quanto ele prende a gente. Tá super difícil esperar os episódios novos saírem, eu não sei quem tá acompanhando aí como que tá sendo. E quando eu comecei a assistir, já tava na segunda temporada. Então, assim, eu passei alguns dias, eu tava de férias na época, eu passei alguns dias assistindo compulsivamente, eu realmente maratonei um atrás do outro, porque ele gera muita ansiedade em nós, muita curiosidade, muita vontade de saber. A minha frequente pergunta era, nossa, mas o que aconteceu com o mundo? De onde que estão vindo esses titãs? Como que eles surgiram? Então, são muitas perguntas e a gente começa a assistir compulsivamente para ver se descobre as respostas. Foi esse o sentimento. Como que foi o seu? Me conta aí nos comentários. E se você não conhece, eu de verdade te recomendo dar uma chance. Mas vou contar um pouquinho da história só para você entender. Ataque de Titãs é como se fosse um mundo pós-apocalíptico em que os humanos praticamente foram dizimados por titãs. E os humanos remanescentes, aqueles que sobreviveram, acabaram criando uma cidade por trás de muralhas. E dentro dessa cidade, ela é dividida em 3 seções, digamos assim, por meio de 3 muralhas. A primeira muralha é a Maria, a segunda é a muralha Rose e a última, a muralha Sina, é onde vive a coroa, o rei e os principais nobres. Como eles estão no centro, eles acabam ficando muito mais protegidos que o restante da população que vivem nas outras 2 muralhas. E o Eren, o nosso personagem de hoje, ele reside na Muralha Maria, que é a muralha mais externa, onde reside a população mais pobre, digamos assim, economicamente falando. Ele mora com seus pais e a sua irmã adotiva Mikasa. E o sonho do Eren é entrar na divisão exploratória, que é para conhecer o que tem além das muralhas. Mas é óbvio, seus pais ficam um pouco desesperados com essa ideia. Mas me conta uma coisa, você tá tão ansioso e animado esperando o próximo episódio de Ataque de Titãs, assim como eu? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações, porque vai ter muito conteúdo sobre Ataque de Titãs aqui no canal ainda. Então pessoal, mas voltando pro Eren, o nosso personagem de hoje, ele teve uma infância feliz. Ele tinha pais muito amorosos, uma casa em que de verdade não lhe faltava o básico para sobreviver. Ele tinha a irmã adotiva dele, Mikasa, com quem ele convivia. Ele sempre foi uma criança muito impulsiva e teimosa, o que acabou colocando ele em várias situações em que ele precisava ser salvo pela Mikasa e o que deixava ele extremamente irritado. E outra característica do Eren que acaba colocando ele nessas situações complicadas é o seu forte senso de justiça. Ele quer sempre proteger os mais fracos, ele é muito justo e extremamente leal com as pessoas que estão à sua volta e também com o que ele acredita para si, quais são os seus valores, as suas crenças. Isso fica muito claro em várias cenas, por exemplo, o quanto essa lealdade até acaba o colocando em situações de risco. Por exemplo, quando ele salva a Mikasa e assassina os homens que haviam matado o pai e a mãe dela, e mesmo sem conhecê-la, ele, além de salvá-la, a acolhe, que é quando ele, junto com seu pai, decidem que vão adotar a Mikasa. Outra cena em que isso fica muito claro é quando seu amigo Armin já está na boca de um titã para ser devorado, ele a abre, tira o Armin de lá e no fim ele é quem acaba sendo devorado. O que deixa muito claro que o seu senso de lealdade coloca até mesmo o bem-estar dos outros acima do seu próprio. Outra característica do Eren que não dá para deixar de falar é o quanto ele é curioso, o quanto ele é ávido por conhecimento, o quanto ele é aberto a tudo que é descoberto. Isso fica muito claro na sua ânsia de conhecer o que tem além das muralhas, na sua curiosidade, o que até mesmo justifica ou ajuda a ser uma variável muito importante no seu grande desejo de entrar para a divisão de reconhecimento.
E por fim, duas características que eu percebo que caminham com o Eren ao longo de toda a sua história, desde a sua infância até ele na vida adulta, é a sua determinação e perseverança em relação a tudo que ele acredita. O que fica muito claro ao longo de todo o seu percurso e do quanto ele mergulha em todos os projetos e a tudo que ele se propõe a fazer ali. E mesmo com toda essa coragem e determinação, o Eren sofreu muito ao longo de sua vida. Começando já em sua infância, foi quando ele se vê precisando assassinar duas pessoas para salvar a Mikasa. Pouco tempo depois, outro grande trauma foi ver a muralha Maria ser destruída, porque o Eren presenciou tudo, ele presenciou o Titã encouraçado destruindo a muralha e todos os demais entrando, e aquele desespero de todas as pessoas com quem ele convivia. Mas principalmente quando ele tenta salvar sua mãe e percebe que ela será assim devorada por uma titã. Então foi um trauma extremamente grande, o que acaba sendo um fator muito determinante ao longo do restante de sua vida. Depois disso, ele segue vivenciando várias situações de muita dor e sofrimento em função das perdas que vão acontecendo. Por exemplo, quando acontece isso, todos os moradores da Muralha Maria que sobreviveram acabam se tornando refugiados na Muralha Rose, que tem um espaço muito menor, então acaba que eles sofrem muito preconceito, são extremamente humilhados pelos moradores da Muralha Rose, que é para onde eles foram, que os veem como ameaça. Por quê? Porque eles estão ocupando um espaço que é deles, a comida já está escassa, tanto que o Eren e o pessoal da Muralha Maria chegam até mesmo a passar fome, sendo uma situação tão drástica que leva até mesmo que o governo crie uma estratégia na qual eles selecionam algumas pessoas para tentarem reconquistar o território que foi invadido pelos titãs, não necessariamente com o objetivo de que realmente esse território fosse reconquistado, mas para que essas pessoas, infelizmente, viessem a falecer e assim os recursos voltassem a estar um pouco mais equilibrados dentro da Muralha Rose. Todas essas vivências traumáticas acabaram gerando no Eren um esquema de hipercompensação, ou seja, um desejo cada vez mais intenso de dizimar completamente os titãs e automaticamente se vingar por tudo que eles tiraram dele. E aí, nesse ponto, ele une o útil ao agradável, porque a partir desse momento ele realmente tem condições de entrar como cadete e, em seguida, após se formar, escolher ingressar na divisão de reconhecimento. E toda essa determinação, todo esse ódio que ele sente pelos titãs e o desejo de dizimá-los acaba fazendo com que os colegas o apelidem de imbecil suicida, porque ele era alguém a todo momento extremamente disciplinado e decidido a ingressar em qualquer situação desde que ele pudesse atacar esses titãs de volta. O que mostra um comportamento bastante rígido do Eren e que agora mais pra frente, na quarta temporada, a gente já percebe alguns contextos que culminam, que trazem um clímax como consequência de toda essa história que ele vem construindo e vivendo. E outra situação muito complexa na vida do Eren, que se a gente para pensar, não tem como não ser muito traumática, foi o fato do seu pai ter sido responsável por transformá-lo em titã, mas principalmente por ser a partir do fato de devorar o seu pai quando ele se transformou em titã, que permitiu que ele tivesse o poder do titã fundador, o que faz com que seja ainda mais pesado para ele o fato do seu pai também ter pedido que ele vingasse a morte de sua mãe. Ou seja, uniu o ódio que o Eren já possuía, o desejo de vingança que ele já tinha, ao peso da responsabilidade desse pedido que seu pai lhe faz. E como já dizia o tio Ben em Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E a partir desse momento, o Eren tem a responsabilidade de usar o seu poder como titã para proteger as pessoas da muralha, apesar de que eles têm muito medo dele e não sabem de fato qual é o seu papel nisso tudo. Mas apesar de todas essas incertezas, o Eren não desiste dos seus objetivos, que seriam de ajudar a população e destruir os titãs. E ao longo dessa caminhada, ele realmente acaba entrando na equipe de reconhecimento, ele faz muitos amigos e, consequentemente,
a cada perda que ele sofre, cada pessoa que parte, ele acaba se sentindo imensamente culpado, em dúvida sobre qual o seu posicionamento, sobre em quais momentos ele deveria se tornar titã, em quais não, como acontece na cena em que eles estão na floresta. E o Levi fala que cabe a ele decidir se ele se transforma ou não, mas a equipe pede que ele confie neles. E infelizmente, ele e o Levi são os únicos que sobrevivem. Bom, pessoal, o Eren cresceu acreditando que ele precisa temer os titãs e destruí-los. Então essa é a principal verdade de vida dele, e junto com todas essas situações traumáticas e de perdas, essas evidências que realmente pontuam o quanto os titãs são perigosos para eles, tudo isso acaba culminando no que a gente tem visto agora nessa quarta temporada, em um Eren que agora é quem ataca, que ele se tornou o vilão. Isso fica muito claro quando em Eldia ele conversa com Reiner e finalmente se transforma no Titã Fundador. E a partir desse momento há um caos na cidade, no qual agora Eren é o responsável por gerar caos, medo e muitas mortes de pessoas inocentes. E todos esses fatos nos fazem questionar, afinal, ele é um vilão, um anti-herói ou um herói? Confesso para vocês que eu acho muito difícil responder essa pergunta, porque de fato, o Eren seguiu sendo ele mesmo ao longo de todo o seu caminho. E como ele cresceu, odiando os titãs, se sentindo um gado preso, encurralado, sem perspectiva de sair, de conhecer o mundo, porque tinham as muralhas, e tinham as muralhas por causa dos titãs, e ele os via o tempo todo como inimigos. Então agora ele segue num outro contexto, mas os vendo como inimigos da mesma forma. Isso não muda em nenhum momento. É como se fosse a sua crença principal, ou seja, o pensamento que o faz decidir como ele agirá na maioria das situações. E a essência disso é sim, eu vou destruir os titãs, não importa em qual contexto ou como isso ocorra. E quando ele percebe que, na verdade, os titãs eram um instrumento da própria humanidade, ele fica extremamente enraivecido com tudo isso e automaticamente acaba descontando ou acaba querendo se vingar, dizimar todos que ele acredita que já não tem mais salvação, que não tem mais solução. Bom, gente, afinal, o Eren mudou, agora ele é o vilão. Isso vai depender muito do ponto de vista no qual a gente está olhando. É aquela historinha da casa. De qual lado você está vendo essa casa para me contar qual é a cor dela? Então, se a gente olha da perspectiva das pessoas que estão sendo atacados por ele, sim, ele é o vilão. Se a gente olha todo o seu percurso, toda a sua história, todos os traumas, todas as experiências de muitas mortes e muitas perdas que ele presenciou, talvez a gente já não pense tão rapidamente que ele de fato é o vilão. Então, vai depender de qual ponto de vista você está olhando. Então aproveita, me conta aí nos comentários se o Eren é o vilão, se ele é o herói, se ele é o anti-herói, qual é a sua opinião? Bom, gente, essa é a minha análise do Eren, espero que tenham gostado. Muito obrigada por ter ficado aqui. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima!